consultório. Hoje nós vamos contar uma história um pouco mais engraçada. Recebemos aí a sugestão de trazer um outro teor para o nosso, podcast, porque está sendo muito pesado. Aparentemente isso deve estar pesando também, mas faz parte, histórias reais aí. E aí hoje a gente vai contar uma história um pouco mais suave, digamos assim. Mas não é porque é suave que não tenha dor envolvida. Muitas vezes as histórias engraçadas, elas escondem dor. Hoje, a história é de Gisele, uma menina que lá pelos 10, 12 anos descobriu do pior jeito possível que tinha intolerância à lactose. Ou melhor, ela não descobriu porque até então ela só achava muito normal sentir a barriga estourando ali com dor de barriga toda vez que ela tomava o famoso leite com achocolatado antes de ir para a escola. Gente, uma receita para tragédia. A Gisele, ela estava muito preparada para uma prova que ia ter de matemática e português nesse dia. Pela primeira vez, ela estava preparada para essa prova de matemática, porque ela tinha uma certa dificuldade com os números. Só que aí, na hora de fazer a prova, ela sentou na carteira, o professor entregou a prova e ela começou a sentir aquele negócio, sabe? Uma cólica, um barulho vindo da barriga, era um suor frio, um verdadeiro revestresse. Conhecimento que ela precisava sobre a matéria, sobre a prova, estava ali, mas o intestino dela estava em outro plano. Ela tentou falar com o professor. Nessa situação, ela já havia tentado responder umas 2 questões da prova, mas o professor não deixou. E aí ela teve que desistir. As coisas só estavam piorando, o suor aumentando, a dor aumentando. E ela jogou tudo pro alto, entregou a prova praticamente em branco, saiu da sala desesperada. Gente, ela só queria ir para casa. O que faz muito sentido, Porque nesses momentos, nem o banheiro da escola, mesmo tendo ali uma privada, não é o suficiente, Principalmente na escola. Uma coisa que eu fiquei me perguntando muito aqui, junto com Flávia, é sobre esse professor, Porque eu fiquei, será que o professor sabia que ela estava com dor de barriga e mesmo assim não deixou ela sair? Não, ela não sabia. Não, ele não sabia. Não, ele não sabia. Ele não sabia, o professor não sabia porque ela estava com vergonha de falar sobre isso. E compreensível. Nossa, e existe muito isso nas escolas, até em dúvidas mesmo. Quando a gente tá com dúvida, fica retraído para levantar a mão e pedir pro professor repetir e tudo mais. Mas também cabe ao professor ter esse conhecimento sobre a timidez do aluno, Porque imagina, eu acho que até mesmo um adulto teria essa dificuldade de levantar e falar, ei, tô com caganeira, tô com dor de barriga, quero ir embora, Então ele poderia investigar melhor o porquê que ela estava querendo sair e não simplesmente não deixar. Ela conseguiu sair, dessa prova, terminou, deixou as coisas lá, tudo, mesmo ela sabendo, só que ainda tinha uma prova que era a prova de português. Morri! Ela sabia de tudo também. Ela realmente tinha decorado tudo em casa. Ela sabia, entre aspas, ela tinha decorado. Ela conseguiria fazer uma boa prova. É isso que a gente quer dizer. E aí, ela fez, de fato, essa prova num tempo muito rápido, parecendo uma alma penada, assim, desesperada pra sair daquela escola, porque escola imunda. Naquele momento, ela só queria ir embora mesmo. A Gisele, ela conseguiu chegar no portão da escola, mas não queriam liberar. A lágrima caiu pra outra coisa não cair também. Ai, meu Deus! Ela chorou, coitada. Foi. A lágrima caindo e como ela era autorizada a ir pra escola e voltar da escola sozinha, acabaram cedendo e liberando ela. Só que aí... veio a tragédia. Já era tarde demais. Ela finalmente conseguiu sair da escola. Isso é um ponto muito bom, muito positivo. Ela finalmente estava livre. Só que no meio do caminho pra casa, a força intestinal venceu. Sim, ele voltou. E aí, nossa, foi triste, porque foi literalmente um bolinho. Só que não para por aí. A gente percebe que, começou a sair, Ela não tava mais segurando. Porque realmente tem um limite ali, o corpo dá até uma extensão para que você tenha um certo tempo ali hábil para poder ir no banheiro e tudo mais. Mas chegando no limite,
o corpo tá mais nem aí, ele só quer liberar. E aí ela liberou. Fatality. E não para por aí, porque pra completar, adivinhe quem ela encontrou na rua, nesse meio tempo, depois de já ter coisado. Uma amiga dela. E a amiga, ela queria conversar com Gisele ali mesmo, Gisele já de outra cor, Gisele já tava assim, transparente, de tanto esforço, mas a amiga de Gisele queria conversar. E ela ali, Gisele ali, cagada. Gisele, ela chegou em casa e ela chorou, sentiu vergonha, a mãe acolheu ela, mas aquilo virou um trauma, né? Depois desse episódio, ir pra escola virou um campo minado. E como se já não bastasse, a cena lá na frente ela se repetiu. Já mais velha, ela tava na aula e dessa vez veio como um tsunami, sem aviso, sem chances de controlar. Imagina o cenário, ela ali na sala de aula, com vários adolescentes ao redor, assim como ela, e já tava toda cagada. Ela correu pro banheiro, se trancou, ficou lá por horas, até que estranharam, né, a demora dela pra voltar pra sala, e aí a coordenadora da escola teve que bater lá na porta do banheiro, e aí o caos já tava instalado, né, ela nem chegou a voltar pra sala, ela foi levada direto pra casa. E aí começou o que muita gente conhece de perto, que é o bullying. Porque Gisele acabou virando um alvo ali muito fácil. Teve um dia que ela chegou com uma mochila laranja, toda animada, uma mochila nova que ela tinha acabado de comprar. E aquelas pessoas que faziam bullying com ela jogaram a mochila de um lado pro outro, assim, no meio da rua, como se estivessem realmente zombando. Mesmo sendo algo legal ali pra Gisele, eles transformaram isso em um terror. E a coisa era caótica mesmo. Quando ela ia sentar, as pessoas puxavam a cadeira pra ela cair no chão. Tudo virava motivo, tudo era chacota. E no fundo, ninguém via que o que ela carregava era muito mais que uma mochila colorida. A história de Gisele pode parecer engraçada à primeira vista, tanto que a gente se acabou de rir aqui. Só que é um apontamento que Flávia fez realmente, que é assim, tem coisas que a gente pode até rir nesse momento, mas que um dia a gente não tem certeza se isso foi dor pra alguém. E realmente essa foi uma dor muito real, né? Tem muita coisa envolvida, tem vergonha, tem um corpo que tentou avisar aí de várias formas e um mundo que não soube escutar. Porque crescer já é difícil. A gente sabe que é muito difícil crescer. Agora imagina crescer sendo ridicularizada pelas coisas que você nem controla. O intestino, o cheiro, o medo de sair de casa. Gisele hoje conta essa história pra gente de uma forma melhor. Ela consegue encarar isso, assim, de uma forma mais tranquila. Ela tem problemas socialmente, mas que ainda assim consegue contar essa história pra gente. O que significa que, de alguma forma, essa história tá resolvida, né? Tá resolvida, se é que a gente pode chamar uma história como essa de resolvida. Mas ela se lembra, assim, desse período com um aperto no peito. Não tem como não doer. E, obviamente, ela consegue também, além disso, como a gente já falou, ter uma certa leveza. Porque é preciso, às vezes, rir da própria merda, né? Nem que às vezes seja literalmente. Aqui a gente vê um bullying muito escrachado. É aquele bullying de meninas malvadas, aquele bullying bem típico americano, de adolescente americano. Às vezes a gente fica se perguntando por que existe esse tipo de comportamento. Por que os adolescentes fazem esse movimento de julgar de forma tão cruel e que não existe um filtro, não existe um senso de empatia ali. Porque por mais que seja um grupo, estejam ali unidos ali em prol do bullying, ainda assim tem uma pessoa que tá sofrendo com aquilo. E é uma coisa que é pesada, muito pesada. Eu acredito que depois que a gente se transforma e vai percebendo algumas nuances durante a vida, as coisas podem ir mudando, mas que esse bullying, ele não é isento hoje. Ele acontece, continua acontecendo, e é uma coisa que é muito difícil. A gente, enquanto psicólogo, recebe muito em sessão de terapia esse tipo de demanda de pessoas que passaram por isso e carregam esse peso até hoje. Então, não façam bullying. E se você tem uma história que parece besteira, mas te marcou, manda pra gente, porque aqui no escutório a gente escuta até o que o mundo faz questão de ignorar. E todo mundo caga, né, gente? Pelo amor de Deus. Verdade. Tchau! Beijo!